Olá, Pipolhos! Olha quem chegou! Eu, professor Márcio Darli, seu professor de matemática. E hoje, no nosso sexto tempo, está cheio de mistérios. O detetive dos sólidos está em ação com um novo caso matemático. Vamos seguir pistas, analisar formas e descobrir quais figuras andam se escondendo nas salas secretas da geometria. Nosso caso de hoje envolve os incríveis sólidos geométricos. Essa é uma ação da Secretaria Municipal de Educação de Manaus em parceria com a Super Ensino e o Centro de Mídias Educacionais. Então, pegue suas lupas, preparem seus bloquinhos de anotações e fiquem de olho nas pistas que vão aparecer por aqui. Olha eu aqui, Pipolho! Já estou com minha lupa em mãos e o caderno preparado. E vocês, estão prontos para investigar? Então, bora ajudar a resolver alguns mistérios aqui na Agência de Investigação Matemática. Mas, antes da gente desvendar algumas das pistas, precisamos entender sobre um assunto valioso: os sólidos geométricos. Esses sólidos são figuras tridimensionais, ou seja, que têm 3 dimensões: comprimento, largura e altura. E eles sempre ocupam espaço e, por esse motivo, são chamados de figuras espaciais. Mas atenção, Pipolhos! Dentro desse grupo dos sólidos geométricos, temos 2 tipos principais, cada um com características bem diferentes. Temos os poliedros e os corpos redondos, isso mesmo! Mas como toda boa investigação precisa seguir um caso de cada vez, os corpos redondos a gente deixa para um próximo caso da nossa agência. Nosso caso de hoje é focado nos poliedros, isso mesmo, poliedros, os grandes suspeitos dessa investigação. Os poliedros vivem deixando pistas por aí e a gente vai aprender a decifrar cada uma delas. Nossas fontes já passaram algumas informações. Anote aí, eu já anotei aqui. Os poliedros são sólidos formados somente por figuras planas. Que legal, hein? Como os quadrados, triângulos, retângulos e outros polígonos. E anota mais uma informação importantíssima. Anota aí no seu caderninho de detetive, Pipolhos. Todo poliedro tem 3 elementos principais: as faces, as arestas e os vértices. Deixa eu ver se vocês anotaram. Muito bem! Então vamos lá. As faces são as figuras planas que formam o sólido, enquanto as arestas são as linhas ou lados onde 2 faces se encostam. Já os vértices são os pontos onde 3 ou mais arestas se encontram. Pipolhos, vocês querem ver um exemplo? Então fala o seguinte, foco na telinha e olha aqui no detetive Carequinha. Observe o cubo como um bom detetive. Com muita atenção. Esse cubo é formado por 6 quadrados, todos do mesmo tamanho. Assim, Pipolhos, se o cubo é formado por 6 quadrados, a gente diz que ele tem 6 faces. Bacana, hein? E as arestas é só contar essas linhas aqui, essas aí mesmo, onde 2 faces se encostam. E fazendo isso, encontramos 12 arestas. E os vértices, Pipolho? Vem comigo! Dá um gritão bem alto de quantos vértices o cubo tem. Quanto? Não, Pipolho! Mais alto! Vamos lá! Não estou ouvindo vocês! Agora sim, isso mesmo! O cubo tem 8 vértices! Anotou tudo isso aí direitinho? Tá, deixa eu ver bem se vocês anotaram. Muito bem, Pipolhos, parabéns! Agora,
que a gente já sabe como reconhecer os elementos de um poliedro, está na hora de dar mais um passo nessa investigação. Eu descobri aqui, na sala secreta de investigação, uma pista importantíssima. Os poliedros não são todos iguais. Eles se dividem em dois grandes grupos. Deixa eu ler aqui para vocês. Os prismas e as pirâmides. Eita! E a diferença entre eles está na quantidade de bases e no formato das faces laterais. Vamos lá então para os prismas. Os prismas têm sempre duas bases paralelas e congruentes, ou seja, exatamente iguais. Suas outras faces, chamadas de faces laterais, são formadas por retângulos, em alguns casos até de quadrados. E olha essa pista aqui. Os prismas são classificados de acordo com o formato da sua base. Viu que bacana? Então vamos lá agora. Vamos para as pirâmides. Já as pirâmides têm apenas uma base. Olha aí, ó, uma base. E todas as outras faces são triângulos que se encontram em um ponto lá no alto. Olha aqui na telinha um exemplo perfeito da diferença entre esses dois grupos. Vocês estão vendo aí? Temos um prisma de base hexagonal, aqui é a base, ó, e uma pirâmide octogonal. Então vamos lá, vamos investigar esses poliedros. O prisma de base hexagonal tem duas bases em forma de hexágono e 6 retângulos nas laterais. Agora, olhem a pirâmide. Vocês estão vendo? Ela tem apenas uma base aqui, ó, em forma de um octógono, ou seja, um polígono com 8 lados. E além disso, ela tem 8 triângulos nas laterais. Agora, com essas pistas bem claras, já dá para começar a identificar um poliedro só de olhar, seja ele prisma ou pirâmide. Agora, pimpolhos, agora que já conhecemos as pistas, vamos ao caso. Vamos lá? Estão preparados? Pega o bloquinho. Temos aqui uma planificação. Esse é o nome que damos para aquelas figuras que aparecem completamente abertas, como se tivesse sido desmontada, deixando ela plana. Por isso, planificação. Que legal, hein? E olha só, pimpolhos, quando olhamos para uma planificação, conseguimos ver todas as faces de uma só vez. E é isso que vai nos ajudar a identificar um tipo de poliedro. Então, vamos investigar a planificação que encontrei aqui, ó, na minha sala secreta. Vou trazer para vocês aí. Estão vendo aí na telinha a planificação? Bom, ela tem apenas uma base, essa daí, ó, que é um hexágono, aquele polígono que tem 6 lados. E reparem bem que essa planificação tem 6 faces laterais, aqui, ó, em formato de triângulo. Essas características só podem indicar uma pirâmide, pimpolho. Aí, ó, veja só, como a base é um hexágono, essa planificação representa uma pirâmide hexagonal. Viu que docinho? Igual açúcar do bombom? Então, sempre que vocês virem uma figura que parece um molde de um sólido, todo aberto e com as faces conectadas, podem ter certeza, é uma planificação. E ao juntar todas as faces da maneira correta, formamos o sólido geométrico original. Bacana, hein? Mas calma, pimpolhos. Esse aqui foi só o primeiro. Existem outros tipos de pirâmides que também podem ser planificadas. Vamos conhecer mais algumas que podem aparecer nas próximas missões. Olha só essa daí. Olha essa planificação. Temos uma base em formato de quadrado. Vocês estão vendo? E ao redor dela
4 triângulos ligados. Agora, imagina a gente dobrando cada triângulo para cima, conectando todos lá no topo. O que será que vai aparecer, hein? Vamos fazer isso? Ajuda para mim aí! Olha que legal, que lindo, hein? Ficou chuchu beleza. Cheirou uma pirâmide de base quadrada, pimpolhos. A matemática é delícia. Ó, agora mais um mistério. Quero ver se vocês conseguem identificar esse próximo sólido, hein? Acompanha comigo. Reparem bem nessa outra planificação. Ela tem uma base triangular, que é essa daqui, e 3 triângulos laterais, que são esses aí, ó. Se a gente dobrar tudo corretamente, e aí? O que será que vai formar? Ah, vocês são demais! É isso mesmo, pimpolhos! Vai formar uma pirâmide de base triangular, claro! Isso aí foi facinho, hein, docinho, hein? Mas, ó, pimpolhos, não podemos esquecer que as planificações não são só de pirâmides, não, hein? Também temos os prismas, que são sólidos com 2 bases paralelas e iguais, e as faces laterais sempre retangulares. Vamos ver alguns exemplos de prismas planificados. Vamos lá, então? Então foca na telinha e olha aqui, no detetive carequinha, ó. Tem o prisma de base triangular, que tem 2 bases em forma de triângulo e 3 faces laterais retangulares. Viram aí? Tem também o prisma de base quadrada, parecido com um cubo, não é verdade? Só que nem sempre com todas as faces iguais. Existe até prisma de base pentagonal, com 5 lados na base e 5 faces laterais. E há muitos outros tipos de prisma. O ponto comum entre todos é que eles sempre, pimpolhos, presta atenção aqui, ó, eles sempre têm 2 bases e as faces laterais podem ser retângulos ou quadrados. Anotaram aí, pimpolhos? Nossa investigação teórica foi um sucesso. Ei, calma coração, que o caso ainda não acabou. Agora é hora de aplicar tudo que a gente descobriu até aqui. Acabou de chegar uma nova pista na nossa agência. Aqui, ó. E só quem tem o olhar treinado de um verdadeiro detetive dos sólidos vai conseguir resolver esse desafio. Então, bora resolver essa questão modelo. Durante uma de suas investigações, o detetive encontrou uma sala com 3 figuras misteriosas, todas desmontadas. Com base nas características dessas planificações, qual delas representam poliedros? Será que é a letra A, B, C ou D? Vamos descobrir? Então vamos lá, pimpolhos! Porque para resolvermos essa questão, precisamos lembrar que poliedros são sólidos geométricos, formados somente por figuras planas, ou seja, polígonos. É isso mesmo. Isso significa que todas as faces desses sólidos são planas e têm lados retos. Agora, vamos analisar as figuras apresentadas. A figura 1 representa a planificação de um cubo, um sólido com 6 faces quadradas de mesmo tamanho. Como todas as faces são planas e poligonais, essa figura representa um poliedro. Agora vamos lá, pimpolhos, vamos ver a figura 2. A figura 2 temos 2 bases em formato de círculo. Olha aí, ó. Como essas bases são curvas e não planas ou poligonais, elas não podem representar um poliedro, já que os poliedros não possuem faces curvas. Por fim, a figura 3, ela representa a planificação de uma pirâmide de base quadrada. A pirâmide tem uma base quadrada e 4 faces laterais triangulares. Como todas as faces são planas e poligonais,
Essa figura, sim, é um poliedro. Portanto, as figuras 1 e 3 representam planificações de poliedros. Assim, a alternativa correta é ela, letra B. Marca ela para mim. Agora é hora de continuar a investigação. Temos mais questões esperando para serem desvendadas. Reúne todo mundo aí, porque agora vamos praticar! Olá, amadinhos, tudo bem? Hoje a dica é sobre sólidos geométricos. Os sólidos geométricos podem ser poliedros ou corpos redondos. Os poliedros, classificados em prismas e pirâmides, têm somente faces planas. Os prismas possuem duas bases iguais e as pirâmides uma única base. Na planificação, viram um molde feito só de figuras planas. Observar essas partes ajuda a identificar o tipo de sólido. Até a próxima dica. Tchau, tchau! Fala galerinha, hora de começar. Pimpolhos e pupilos prontos pra brilhar. Bonitos e bonitas, vem participar. Com a Super Ensino vamos praticar. Vamos começar. Vem participar. Vamos praticar. Vamos praticar. Vamos praticar. Em uma investigação no laboratório secreto, o detetive dos sólidos encontrou uma planificação misteriosa. Com base nessa planificação, qual é o sólido que será montado? Será que é a letra A, B, C ou D? Vamos descobrir então, mas antes, vou trazer aqui para resolver esse mistério cabeludo, o nosso cronômetro. Eu vou ali e volto já para ver qual é a alternativa correta. Voltei! E para resolvermos essa questão, precisamos analisar com atenção as características da planificação misteriosa. Sabemos que prismas são poliedros formados por duas bases iguais e paralelas e por faces laterais que são sempre retangulares. Essa é uma característica essencial, pimpolhos, para diferenciá-los de outros sólidos. Ao observarmos a imagem, percebemos que a figura tem duas bases, vocês viram? Em formato de hexágono. Essas bases aparecem posicionadas uma em cima e a outra embaixo. E entre elas existem 6 faces laterais retangulares, alinhadas lado a lado, que serão dobradas para conectar uma base à outra. Assim, essas características indicam que a planificação trata-se de um prisma, isso mesmo! E como as bases são hexagonais, o nome completo da figura montada é prisma de base hexagonal. Bacana, hein? Portanto, com base na planificação, o sólido que será montado é um prisma de base hexagonal. E assim eu marco de maneira correta a letra B. Marca aí também. Bacana, hein? Durante um novo caso, o detetive dos sólidos encontrou 4 planificações misteriosas. E aí, qual dessas figuras
possui o mesmo formato na base. A letra A já respondeu, mas a B e a C discordou e atrasada a letra D. Já disse aí. E aí, Pimpolhos? Vou trazer aqui o cronômetro, que de misterioso não tem nada. Ele vai marcar um tempo. É o tempo que eu vou ali e volto para dizer qual é a alternativa correta. Voltei, Pimpolhos! O bom de usar chapéu é que esconde meu cabelo e não dá para ver que tá assanhado. Aí dá para voltar rapidinho. E vamos lá resolver a questão. Pois para resolvermos essa questão, precisamos observar com atenção o formato da base de cada figura, ou seja, o polígono que aparece como base do sólido. Mesmo que os sólidos sejam diferentes, eles podem ter a mesma base. Vamos reparar isso? Vamos analisar? Então vamos lá. Vamos ver aqui, ó, a figura 1. A figura 1 apresenta a planificação de um prisma. A base tem 5 lados, o que indica que é um pentágono. Descobrimos a figura 1. Agora eu vou olhar a figura 2. É a planificação de uma pirâmide. Assim como a figura 1, a base também tem 5 lados. Já a figura 3, ó, vamos ver a figura 3. Ela traz uma planificação de outro prisma. Mas nesse caso, a base tem apenas 4 lados. Por fim, a figura 4 apresenta uma pirâmide com uma base hexagonal, ou seja, com 6 lados. Também diferente da base da figura 1 e 2, não é verdade? Agora que observamos cada base, percebemos que a figura 1 e a figura 2 compartilham o mesmo formato na base, que é um pentágono. Portanto, a figura 1 e a figura 2 têm o mesmo formato na base. Assim, a alternativa correta é a letra A, que perguntou isso. Viu que legal, Pimpolho? Então, ó, vem para cá e olha essa questão. Durante uma missão especial no mundo dos sólidos, o detetive encontrou 3 figuras que pareciam esconder pistas importantes. Figura 1 tem 2 bases hexagonais e faces laterais retangulares. Figura 2 possui uma base pentagonal e faces laterais triangulares. Figura 3 apresenta 2 bases triangulares e faces laterais retangulares. Essas descrições correspondem às planificações de quais poliedros? A, B, C ou atrasada a letra D? E aí, vamos descobrir? Essas figuras escondem pistas valiosas. Então eu vou chamar o cronômetro aqui, ó. Pronto, eu vou ali e volto já.
Pronto, voltei! E vamos lá, pimpolhos! Ó, respira e vamos com tudo! Porque para resolvermos essa questão, precisamos analisar com atenção cada uma das descrições e identificar o tipo de poliedro com base em duas informações principais. Vamos lá? A primeira é o seguinte, o número de bases e o seu formato. E a outra é o seguinte, o formato das faces laterais. Então vamos comigo. Vamos investigar cada descrição. Para a figura 1, sabemos que ela apresenta duas bases em forma de hexágono e faces laterais retangulares. Essas são características típicas de um prisma. Como as bases são hexágonos, essa figura representa um prisma de base hexagonal. Chuchu, beleza, docinho, docinho. Agora, para a figura 2, a descrição do enunciado informa que ela possui uma única base pentagonal e faces laterais triangulares. Isso indica que estamos diante de uma pirâmide. Como a base é um pentágono, trata-se de uma pirâmide de base pentagonal. Delicia, né? E por fim, pipolhos, a descrição da figura 3. Acompanha comigo. Ó. Ela informa duas bases triangulares e faces laterais retangulares. Ó, novamente, essas são características de um prisma, isso mesmo. E como as bases são triângulos, esse sólido é chamado assim, ó. Ô prisma, de base triangular, é você mesmo, viu que legal? Não é docinho? Portanto, as figuras encontradas correspondem a um prisma de base hexagonal, uma pirâmide de base pentagonal e um prisma de base triangular. E a alternativa correta foi ela novamente, letra A, marca para mim, bacana, hein? Fala para mim, Pipolho, não foi legal? Não foi divertido? Foi sim. E olha só, nossa diversão de hoje fica por aqui, mas não terminou ainda. Vocês podem chamar os amigos e encontrar na sua casa onde se encontram os poliedros e verificar a quantidade de faces, arestas e vértices. Eu vou ficar por aqui procurando com a minha lupa um fio de cabelo meu. Onde é que ele está? Onde é que ele se encontra, meu Deus? Vou já achar. Enquanto eu procuro, vocês vão se divertindo aí, que eu aguardo vocês na próxima aula. Fui! Cadê você, fio de cabelo? Cadê?